aí, gente, um dos temas que tem movido aí bastante a opinião pública dos últimos dias foi o anúncio da recuperação judicial da livraria Saraiva, né? Um anúncio do fechamento de lojas e a questão do mercado editorial no Brasil. E isso é algo que muito interessa a nós, professores. Então, a gente vai falar um pouco desse mercado no Brasil a partir de agora. Oi, gente, estou aqui em mais um vídeo no carro, como em tantas outras vezes, é o espaço que eu tenho, né? Inclusive, eu agradeço a preocupação de alguns, né, dos seguidores do canal, que de vez em quando comentam lá, pô, você não acha meio perigoso, não chega a ser arriscado? Mas a gente tá tão habituado a dirigir, então que tô sempre dando carona para alguém, eu tô sempre com alguém da família, né? É como se eu estivesse batendo papo com carona, né, dentro do carro, e aí nesse caso você tá de carona comigo nesses rolezinhos e nesses bate-papos que a gente vai levando juntos aqui. Bom, eu recebi no grupo de WhatsApp de colegas de trabalho na semana passada um áudio que anunciava, né, o processo de recuperação judicial da livraria Saraiva e de alguma forma estimulava as pessoas a darem livros de presente. Afinal de contas, todo o mercado editorial estaria ameaçado. Como iniciativa, é um negócio muito legal. E rapidamente a repercussão da maioria dos colegas, boa parte desses colegas, foi de que nós estaríamos num processo de decadência do hábito de leitura, de que o brasileiro não estava mais lendo, que agora ele só queria saber de TV, né, de streaming, de internet, que isso estaria matando a leitura do brasileiro. Mas eu quero fazer uma análise só um pouquinho mais aprofundada sobre esse assunto. As coisas não são tão simples quanto parecem. Eu estive dando uma olhada no relatório de um estudo sobre o mercado editorial brasileiro, divulgado no site do Sindicato dos Editores, em que mostra, sim, que a gente está há alguns anos vendo uma variação no número de livros produzidos e vendidos no Brasil. O mercado editorial, sim, vem sofrendo algum baque, porém, se a gente olhar com frieza, os gráficos estão disponíveis, né, no site do Sindicato dos Editores. Eu vou deixar um link para esses gráficos, né, para esse estudo. Vocês vão olhar que as variações do gráfico não são tão acentuadas assim. A gente tem um hábito que eu pessoalmente considero péssimo, de analisar tudo com um certo saudosismo sobre algo que simplesmente não existia. E aí vários colegas falam assim: mas o brasileiro não quer mais saber de ler. Essas livrarias estão desaparecendo porque o brasileiro não quer mais saber de ler. Gente, vamos puxar um pouco da memória aqui e a gente vai chegar à conclusão de que a leitura nunca foi um dos principais hábitos do brasileiro, ok? Se antes não tinha internet, era o rádio, a TV que mais chamava a atenção da juventude. Eu sou de uma geração que tinha na televisão uma espécie de babá eletrônica, não muito diferente dos celulares que hoje são entregues nas mãos de crianças muito pequenas para que elas fiquem ali hipnotizadas, olhando para as telinhas e mexendo nas telinhas. E quem fazia esse papel quando eu era criança era a televisão. Mas, para minha sorte, para a sorte de muitos jovens que cresceram em famílias de formação, onde a formação educacional era de nível superior, de nível médio para cima, essas pessoas foram estimuladas a ler. Esse caso aconteceu comigo e o caminho para que isso acontecesse foram as histórias do Maurício de Souza e da Turma da Mônica, que inclusive eu utilizei como estratégia
para estimular a minha filha ao hábito da leitura. Dali eu continuei nos quadrinhos, parti para super-heróis, até que comecei a me envolver com livros. De início foram poucos, depois quando eu cheguei na universidade é que na obrigação de ler os livros acadêmicos dentro da minha área também me interessei pela literatura, mas de alguma forma aquele estímulo para a leitura já estava ali, a sementinha já estava plantada, era só uma questão de regar e deixar aquela plantinha crescer. Mas em geral, convenhamos, esse não é um hábito da maior parte do brasileiro. E isso, quando você olha os gráficos, você vê que as variações, apesar da queda geral desses números no ano de 2017, principalmente comparados ali com o ano de 2011, a gente percebe que a variação para baixo não foi tão grande, tão intensa assim. Ela é maior quando comparada com 10 anos atrás, mais ou menos. Bom, então o que teria acontecido nesse caso? E aí é muito engraçado que as pessoas em alguns momentos falem tanto de livre mercado e em outros tenham dificuldade de entender como essas dinâmicas de mercado podem simplesmente levar empresas a fechar as portas por uma questão de gestão, ou por não se adaptarem aos novos tempos, ou por concorrência desleal, ou seja lá qual for das características do sistema capitalista que estejam envolvidas nessa brincadeira. Mas eu não estou aqui para falar do sistema capitalista, eu estou para falar de coisas que são muito práticas. Por exemplo, muita gente que analisou de imediato como uma queda da atenção do brasileiro para com os livros, não parou para pensar, por exemplo, no efeito Amazon. Para quem não conhece, se você estava fora do planeta Terra nos últimos anos, a Amazon é uma mega empresa do setor de varejo, com sede nos Estados Unidos, que atuou de início no mercado de livros e depois expandiu para vários tipos de produtos diferentes. E a Amazon utiliza estratégias de venda e distribuição, de logística, que conseguem levar os seus preços lá para baixo. E é difícil concorrer com os preços dela. E a Amazon vem atuando há algum tempo no mercado brasileiro, em especial com a venda de livros e também com a venda dos dispositivos de leitura de e-books, de livros eletrônicos. Eu, inclusive, tenho um, minha filha também tem um, que é o Kindle. E a venda desses e-books que muitas vezes tem o preço muito mais baixo do que o preço de um livro físico. O que para mim eu considero excelente. A minha filha, muitos livros, ela gosta do livro físico. A única coisa que me interessa, que eu gosto mesmo de ter ali físico, de guardar, de colecionar, são os quadrinhos. E como eu disse, a Amazon, ela tem uma estratégia de venda e de logística que vem ameaçando, aliás, ameaçando não, tá obrigando grandes redes do varejo dos Estados Unidos. Uma delas é a rede de brinquedos chamada Toys R Us, que tá fechando as portas, São várias lojas fechadas, simplesmente porque os caras não conseguem bater de frente com a Amazon. No setor de eletrônicos, a rede Best Buy, que também é um gigante dos Estados Unidos, vem sentindo aí, vem se abalando pelo efeito Amazon. E aí vamos pensar um pouco, Você que está acostumado a ler, que está acostumado a comprar livros, que está por dentro dos valores do mercado editorial, de repente você vê que aquele livro que você está pensando em comprar está com um preço bem abaixo, um preço promocional, você simplesmente vai lá e compra. Toda vez que minha filha pede um livro, é o primeiro lugar onde eu vou procurar, mesmo que eu faça a comparação, eu acabo chegando à conclusão de que lá na Amazon eu vou ter os melhores preços. Bom, e aí, principalmente em períodos de crise, é óbvio que se eu quero continuar lendo, eu vou buscar a solução mais barata de todas.
Uma outra coisa que esse estudo revela é que o preço médio dos livros, na categoria de obras gerais, na categoria religiosa, o preço médio cai. Ele se mantém mais ou menos ali nas categorias de livro didático e dos livros científicos, técnicos e profissionais, que é o CTP. Até porque esses livros são muito comprados por órgãos do Estado e são livros que as pessoas não têm muito poder de escolha se vão comprar ou não. Eles simplesmente são indicados pelos cursos e você tem que comprá-los. E essa queda do preço pode ser resultado desse efeito Amazon no mercado. O que muita gente está lamentando aí o fechamento da Saraiva também não consegue perceber é que quando a Submarino chegou, quando a Saraiva chegou, tanto com aquelas enormes bookstores, quanto com o comércio eletrônico, muitas livrarias pequenas fecharam e as redes prevaleceram. E não se falava tanto assim da quebra das livrarias pequenas. Então, na minha humilde análise, pensando aqui, a gente tem vários fenômenos acontecendo. Quer dizer, a gente tem uma questão que pode muito mais passar por um problema de gestão do que necessariamente pelo fato do brasileiro ler menos. Porque o brasileiro nunca foi um grande leitor, a gente tem que ser honesto em relação a isso. E o que está acontecendo é que essa recuperação judicial, ela se faz necessária porque a livraria simplesmente não está pagando fornecedores. E aí sim, quando você pensa dessa forma, você começa a ver um enorme risco se aproximando. Afinal de contas, a gente está falando da Rede Saraiva, se não me falha a memória, a gente está falando de 100 lojas, né? Quantidade enorme de pessoas que serão demitidas com o fechamento dessas lojas. As editoras vão ser obrigadas a se adaptar, vão produzir menos, vão acabar se focando naqueles best-sellers e trabalhos acadêmicos de excelência podem ficar para segundo plano e obras excelentes também podem parar de ser produzidas porque é mais interessante para a editora vender o livro do youtuber da vez. Então, nesses casos aí, realmente, a gente tem uma séria ameaça, inclusive uma ameaça do ponto de vista econômico, né? Daquele ciclo, daquela bola de neve de demissões que vai começar com as redes de livrarias e vai acabar atingindo lá as editoras e os autores. O que a gente tem aí são as mudanças desses novos tempos e são questões inerentes ao capitalismo que se pratica hoje. Esse é o tipo de efeito inevitável do andamento do sistema, cara. Bom, então esse foi meu recado, eu espero que tenha sido minimamente claro. Torço para que tudo dê certo, para que a Rede Saraiva possa sobreviver, possa dar a volta por cima, para que os escritores possam voltar a receber e a escrever e a produzir, a ter trabalho, para que os editores possam se adaptar a esse novo momento e manter o mercado editorial vivo. E torço, acima de tudo, para que um dia essa antiga cultura do brasileiro de manter distância da leitura simplesmente acabe. Então vamos seguir em frente, continue lendo, continue dando livros para os seus filhos, seus netos, seus afilhados, sobrinhos, deem livros. E se você gostou, não gostou, não esquece de dar aí a curtida, o seu like, seu dislike. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor inscreva-se. Logo logo eu vou estar de volta com boas novidades aqui no canal. Um abraço, um beijo e tchau.